quem está do lado aí, olha. Pode até doer, mas cura. É isso aí. Pode até doer, mas cura, tá? Se você quiser ser amigo de Deus, você está no lugar certo. Quem quer ser amigo de Deus? Amém. Se você quer ser amigo de Deus, você está no lugar certo. Amém. Se você quer encontrar uma palavra que traga você para conhecer mais de Deus e provar mais de Deus, então você está no lugar certo. Você não poderia escolher outro lugar melhor para estar que não ser nesse lugar, nesta casa e nesta hora para ouvir essa palavra. E eu estou certo que o Espírito Santo de Deus trouxe você hoje à noite a esse lugar porque Ele quer você vivendo uma vida santa. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 5. Isaías, capítulo de número 5. Isso aqui é uma cadeira. Sou seu fã, você já sabe. Isaías, capítulo de número 5. Eu já vou até dizer, orientar os líderes de sala. Não precisa ler todo o texto, senão fica muito longo. Vocês precisam se ater a alguns. Mas eu quero ler e eu preciso ler todos. O texto diz assim, a partir do versículo 1 de Isaías capítulo 5. Eu vou contar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Começa bonito aqui. Começa lendo a história. Porque todo o projeto de Deus é muito lindo. Quem reconhece que todo o projeto de Deus é lindo? Amém. Todo o projeto de Deus é lindo. Por exemplo, eu sou um projeto de Deus. Todo o projeto de Deus é lindo. É só olhar para você. Amém? Amém. Olha para o projeto de Deus aí do teu lado. Veja como ele é lindo. Todo o projeto de Deus é grande, amém? Amém. Todo o projeto de Deus é bom. Se você quer dar uma salva de palmas para o Senhor, Ele é simplesmente demais. Demais. Ele é demais. Glória a Deus. Poderoso Jesus. Todo o projeto de Deus é simplesmente lindo. O que Deus planejou para você é demais. Sinceramente é demais. Quando a gente começa a pensar no projeto de Deus, a gente se emociona. É só olhar para vocês. Mas às vezes vem a decepção. Mas vamos lá, continuando na beleza. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Diga terra boa. Terra boa. Olha o projeto de Deus. Ele cavou o chão, tirou as pedras, ele tirou as pedras.
um lugar onde a terra era boa, ele fez isso. Ele cavou o chão, ele tirou as pedras e ele plantou as melhores mudas de uvas. O que ele fez? Ele plantou as melhores. Diga melhores. Quem está entendendo? Amém. Sabe o que significa? Você é o melhor de Deus. Amém. É isso que significa. Deus não podia ter coisa melhor que você. É isso que significa. O que significa que tinha que ser você, não podia ser outro. Você é o melhor. É o melhor de Deus. E ele plantou as melhores mudas de uva no centro do terreno. No centro do terreno. E ele construiu uma torre para a vigia. Diga, torre para a vigia. E sabe por quê? Porque todo projeto extraordinário da parte de Deus atrai inimigos. E era necessário então ser construída uma torre de vigia. Só o texto por si só já é uma pregação. E fez também um tanque para esmagar as uvas. Tudo muito bonito. As melhores bodas, a melhor terra, o melhor lugar. E uma grande expectativa. Eu quero dizer para você que Deus gerou grandes expectativas a seu respeito. E o que ele esperava de você, o que ele esperava de mim, o que ele esperava de todo esse mundo? Esperava que as barreiras dessem uvas boas. Diga que dessem uvas boas. Levanta a mão assim, sacudindo, e diga que dessem uvas boas. Foi isso que ele projetou. Mas o que aconteceu? Mas deram somente uvas bravas. Mas deram somente uvas azedas. Diga azedas. Não presta. Azeda. Moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que eu podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Presta atenção. Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uva. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vão deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as barreiras. A plantação ficará abandonada. As barreiras não serão podadas. E a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às uvas para que não deixem cair a chuva na minha plantação. Aliás, também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. As plantas de uvas do Senhor Poderoso, as barreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. E Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperavam que fizessem o que é direito, mas só viu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas,
vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreira dará somente 20 litros de vinho e 100 quilos de semente. Produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam contemplando, aliás, completamente bêbados. Nas suas festas há músicas de harpa e liras, de pandeiros e flautas e muitos vinhos para beber. E não se importam com os planos de Deus, o Senhor, e nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades e toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficam envergonhados e orgulhosos, todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo, amém? E assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. Diga comigo: Deus fará o que é certo. Você sabe por que a igreja prega diferente das coisas que você ouve falar do mundo? Tem alguma coisa para mim. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer o que é certo. E o que é certo em Deus não é certo para o mundo. O que é certo para Deus não é certo para o mundo. E o que é certo para o mundo não é certo para Deus. Guarde isso no seu coração hoje. Versículo 20, vamos saltar. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, e que faz a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, e que fazem amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Que coisa absurda! Pessoas que fazem o doce amargo e o amargo doce. Ai dos que acham que são sábios e dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões para beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas e que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Versículo 24. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas folhas são levadas pelo vento como se fosse pó. Pois vocês desobedeceram as leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Deus de Israel. Eu vou ficar por aqui para não esticar tanto no texto, mas eu quero que você saiba, nós vamos citá-los pelo menos. Eu quero falar nesta noite sobre advertências ignoradas. Diga comigo: advertências ignoradas. Você já ignorou alguma advertência? Quem já ignorou alguma advertência, levanta a mão aí. Poxa, só os santos. Agora os pecadores, pode baixar. Agora os santos que nunca ignoraram a advertência. Nunca ignoraram a advertência, levanta a mão. Nunca ignorou uma advertência. Já? Ah, então você é pecador que nem eu.
ignorar a advertência. O sinal diz pare, nós avançamos. O sinal diz não ultrapasse, nós ultrapassamos. É desse jeito. Isso acontece conosco constantemente. Às vezes o sinal todo amarelo com vermelho, mais vermelho que amarelo, e você passou no vermelho e diz assim, estava amarelo. Você gosta de se arriscar. Você gosta às vezes de ignorar determinadas advertências. Houve uma situação muito perigosa. Um piloto de avião. E olha, eu sei o que é turbulência, viu? E eu sei que é ruim o negócio. Mas o piloto ia passar por uma turbulência. O avião ia passar por uma turbulência. E tem a aeromoça. A aeromoça deu aviso de turbulência e disse: todos os passageiros, por favor, apertem o cinto. Estamos passando por uma região de turbulência. Alguns deram atenção, outros não. E ela percebeu que alguns ficaram em pé e não atentaram para o aviso de alerta sério. E aí mais uma vez pegou de novo e disse: atenção, todos sentados e coloquem os cintos de segurança, porque nós estamos passando por uma região de turbulência. E parece que o aviso era recebido por alguns, mas ignorados por outros. Inclusive um que deveria ter saído do banheiro, ao ouvir o barulho e ouvir a advertência, não saiu e continuou lá como se nada estivesse acontecendo. E mais uma vez a aeromoça toma e avisa dizendo o seguinte: por favor, todos os passageiros sentados, porque nós estamos passando por uma região de turbulência. E parece que os teimosos continuaram ignorando o recado. Daqui a pouco uma voz masculina. Era o piloto do avião. E ele estava dizendo o seguinte: por favor, senhores passageiros, a minha obrigação, a minha responsabilidade é fazer esse avião passar por qualquer turbulência e chegar ao seu destino final. Mas a obrigação de todos que estão nesse avião é sentar quando ouvir o alerta de segurança. Por favor, sentem-se e coloquem seus cintos. Porta do banheiro. Porque quem falou agora era o piloto. Querido, até que ponto Deus tem que ir para fazer você obedecer? O que é que Deus tem que fazer para você obedecer a sua palavra? O que Deus tem que fazer para fazer você acordar e deixar de ser, às vezes, um teimoso espiritual? Sim, porque muitas vezes nós somos tendenciosos a ignorar advertências. Isso nós fazemos no nosso dia a dia. Isso nós fazemos constantemente. Nós, às vezes, a todo momento fazemos. Advertência: cuidado, sal demais faz mal, a pressão alta. E aí você está lá: ou eu gosto de um salzinho. Daqui a pouco começa a reclamar que está com pressão alta. E tantas outras advertências que nós recebemos. Tantas outras. Mas eu quero entrar em algumas que nós entramos e vimos aqui nesse texto. A primeira das advertências que nós temos aqui, queridos, eu quero dizer o seguinte: essas advertências que nós temos aqui no texto são num número tão pouco. É lógico que o texto procura entrar na vida do ser humano em várias áreas e dizer: olha, você quebrando esse princípio está quebrando centenas de outros.
Mas mostra aqui nesse texto, em um único capítulo, várias advertências que Deus faz a uma nação, a um povo, que Ele esperava que fosse um povo que obedecesse, que Ele esperava que fosse um povo que o aceitasse, que Ele esperava que esse povo fosse um povo que obedecesse às suas leis e que estavam vivendo na contramão da vontade de Deus. E eu quero dizer a você, você está aqui no ambiente em que nós chamamos a você a andar na mão de Deus e não na contramão. Está no capítulo 5, do 8 até o 10, quando Deus começa a chamar a atenção daquele povo. E Ele começa dizendo o seguinte: agora eu lhes digo, aliás, do 8 até o 10, ai de vocês que compram casas e mais casas e que tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem e vocês serão os únicos moradores do país. Querido, pode ser ou pode parecer aqui alguma coisa muito ilógica. Como que alguém vai começar a fazer isso? Vai comprar terrenos e mais terrenos e todas as casas das pessoas que estão à sua volta e daqui a pouco desalojando alguns e se tornando muito, muito rico. O que Deus estava querendo chamar a atenção aqui é para um espírito chamado de avareza. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: ai dos avarentos, ai de todos aqueles que praticam o pecado da ganância, ai de todos aqueles que estão vivendo apenas para conquistar coisas, ai de todos aqueles que estão gastando todo o seu tempo à procura de bens e estão deixando de buscar o Senhor. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, querido: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que Deus está querendo dizer aqui, querido, é que sim, você pode até comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 casas, você pode até ter uma mansão, você pode ter uma BMW, você pode ter uma Ferrari, você pode ser um rico, você pode ser alguém da sociedade muito, muito importante, mas você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. O que Deus está dizendo aqui é que você não pode colocar coisas acima de Deus. O que Deus está dizendo aqui é que ambição é pecado. O que Deus está querendo dizer aqui é que ambição egoísta é pecado. Deixa eu corrigir esse negócio. Eu ambiciono alguma coisa. Eu tenho um projeto, eu quero alcançar. Tudo certo. Mas quando a minha missão se torna egoísta, quando eu começo a pensar apenas em mim, quando eu começo a fazer as coisas tudo para mim e por mim, e quando eu começo a deixar de ver o reino de Deus, ou quando eu começo a deixar de olhar para a pessoa que está do meu lado, ou quando eu deixo de viver para Deus, então isso se torna uma missão egoísta. Quando eu deixo de fazer a obra de Deus porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou ter, senão eu não vou pagar isso, senão eu não vou pagar aquilo. Quer saber de uma coisa? Alguns se endividam, compram carros que não podem comprar, compram casas que não podem ter, e daqui a pouco tem um compromisso do tamanho do seu tempo. Presta atenção no que eu vou dizer. E aí você assume compromisso do tamanho do seu tempo. E todo tempo, então, você tem que trabalhar para honrar os compromissos. E aí você deixa de cumprir com os compromissos espirituais. E aí você deixa de cumprir com os compromissos com Deus. Sim, olha, tem muita gente que está fazendo isso ultimamente.
há um perigo enorme chamado cartão de crédito. Cuidado, é uma advertência séria esse negócio. Preciso dominar isso. Você sabe por quê? Porque daqui a pouco você tem que trabalhar tanto que o reino de Deus fica em segundo plano na sua vida. Aí você trabalhou para conquistar o carro, você trabalhou para conquistar a casa, você trabalhou para ter aquilo outro, e aí morreu, foi com a presença de Deus prestar conta. Sua vida vai ser o quê? Você vai para onde? Senhor, eu não tive tempo com o Senhor porque eu tomei todo o meu tempo, eu tinha que pagar o meu cartão de crédito. Isso também é ser justo, não é não? Ser justo era ter perguntado para mim se era isso que eu queria que você fizesse. Ser justo era você procurar saber de mim se eu ia gostar se você trocasse tudo isso por um tempo de qualidade comigo. Então, queridos, a verdade é que a palavra de Deus está dizendo que pecado de avareza é pecado. Aliás, que avareza é pecado. E nós temos avisados contra esse pecado. Lucas capítulo 12, versículo 15. Olha o que ele diz. Lucas 12, 15. Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E aí nós temos Efésios. Olha que advertência séria. Você não pode ignorar essa advertência. Efésios 5:5. Deixa eu procurar para ler junto com você. De quem são os olhos vermelhos? Aí ele diz, no 30, dos que se demoram bebendo vinho e dos que andam à procura de bebidas misturadas. Você consegue entender esse texto? Você sabe que nós assumimos uma postura aqui na igreja. Andamos a contramão do mundo. Vinho em nossa mesa, nem por atividade social, nem a pequena prova. Nos abstemos disso totalmente porque sabemos que Satanás tem usado isso e tem destruído muitas famílias e pessoas. Meu coração fica partido. Há um tempo atrás havia alguém que dormia aqui na porta e do lado dele uma garrafa de bebida. Fazia muito tempo que eu não via, mas essa semana eu vi um de novo. E ele ficou bem na porta do meu escritório, até mais ou menos amanheceu lá, e ficou lá pelo menos até umas 2, 3 horas da tarde. E a gente vê o que isso causa na vida de alguém. Abacuque capítulo 2, versículo 15. Diz ainda aquele que dá de beber ao seu companheiro. Porque Deus vai trazer justiça e juízo até aquele que dá de beber. Então, para aí, sabe o que acontece? Chega final do ano, sabe o que vão trazer para você que trabalha em algumas empresas? Eles vão trazer uma cesta, e dentro daquela cesta tem lá um pouquinho de, pelo menos uma garrafa de bebida, champanhe ou qualquer outra coisa alcoólica. Você, por favor, você não bebe, aí você
você diz, eu não bebo, mas eu vou dar para... Eu não bebo, mas eu vou dar para... Eu não tomo vinho, mas meu amigo toma, então eu vou dar para... Presta atenção, porque eu já vi isso acontecer em festa de crente. Olha, é o seguinte, eu vou chamar muitos amigos e eu quero que eles venham à minha festa. E eles tomam cerveja, pastor, eu não tomo cerveja, mas o que eu vou fazer? Os meus amigos tomam e eles querem vir à minha festa e eles querem a cervejinha, pastor. O que eu faço? Seja crente, tá? Porque a Bíblia está dizendo, ai daqueles que dão de beber aos seus companheiros. Amém. Aos seus amigos. O que não presta para você não presta para ninguém. Amém. Não presta. Irmão, você sabe por quê? Deus está usando aqui em Isaías para falar do seu povo alguma coisa que os desnorteiam ou alguma coisa que tira os sentidos da sua vida. Mas essa lição que Deus está trazendo para nós aqui, querido, está tentando trazer vários tipos de coisas que nós afetamos o nosso corpo. Ele usa a bebida aqui ou usa vinho aqui como referencial daquilo que vem prejudicar o bem-estar do nosso corpo. Mas não é só bebida, não é só vinho. Cuidado, fumar provoca câncer. Cuidado, fumar faz mal à saúde. Mas quantos ignoram isso e continuam fumando? Quantos ignoram isso e continuam se matando? Prejudicando o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que seu corpo é templo do Espírito Santo. E você precisa tratar bem esse templo. E toda vez que você consome alguma coisa que faz mal, você peca contra o templo do Espírito Santo. Por isso, todo tipo de drogas, todo tipo de coisas que provocam alucinações, que tiram você do ar, é pecado. E se tratando de pecado, nós temos um texto aqui em Isaías capítulo ainda 5, a partir do versículo 18, 2 versículos, 5, agora vai pegar, hein? Meu Deus. Daqui para frente vai ser mais pesado. Apertem os cintos que nós estamos passando por uma região de turbulência. É desse jeito. Meu Deus. Isaías 5, 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem, versículo 19, que Deus se apresse a realizar a sua obra, para que vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Como que você pode pedir para Deus se apressar? Como você pode dizer, Deus, cumpra os teus planos na minha vida? Como você pode
com as iniquidades ou pecados da sua vida. Porque simplesmente essas coisas não vão acontecer. Para Deus realizar algo grande na sua vida, você precisa deixar Deus ser grande em você. Você precisa romper com o pecado. Ai dos que se prendem à iniquidade como cordas de engano. Que texto. Provérbios capítulo 5. Provérbios 5, 22 e 23. A palavra de Deus é assim: aliás, Provérbios 5, 22, dá uma olhada, e 23. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu quê? Pecado. Você sabe? É como alguém que é impedido de andar, de avançar, como preso, enlaçado por uma corda. E ele não avança, ele não cresce. E aí a Bíblia diz: certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, o que Salomão está escrevendo aqui, ele está dizendo que o que pode acontecer com aqueles que vivem em pecado é que eles vão sofrer o dano por causa disso. As pessoas que agirem com indiferença em seu pecado, a seu pecado, com certeza que eles sofrerão dano. E eles vão cair sob o poder desse pecado. A influência na vida dessa pessoa será desse pecado. Alguns simplesmente não conseguem vencer a pornografia. Pecado que o prende como corda. E tantos outros pecados que eu não quero ficar trabalhando sobre pecados aqui, ou o nome deles, pelo menos por enquanto, um pouquinho mais na frente. Aliás, vamos lá. Vamos apertar um pouco mais o cinto. Isaías capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. Provavelmente está aí. Ai dos que chamam ao mal o quê? Bem. E ao bem chamam o quê? Mal. Que fazem das trevas luz, e da luz do amargo e do doce amargo. O que a palavra está querendo dizer é: ai daqueles que fazem confusão moral. E olha o nosso Brasil, infelizmente, a nossa sociedade hoje está vivendo debaixo de uma condição moral degradante. O mundo não serve como espelho para a igreja. O mundo não serve como espelho para a igreja. Nada que tem no mundo serve para espelho para a sua vida. Você não pode se bater
algumas coisas que tem na nossa sociedade que enoja a igreja. A sociedade chama de aborto. E alguns países já legalizaram o aborto, inclusive o Brasil. Alguns países ou a sociedade chama de aborto a escolha da mulher. E a Bíblia chama isso de assassinato. A sociedade chama a homossexualidade de estilo de vida. Eu não sou nenhum famoso, não sou nenhum deputado, não sou nenhum Marcos Feliciano. Mas a Bíblia é contra isso. E a igreja também precisa se posicionar contra isso. A sociedade chama isso, querido, de opção sexual. A sociedade chama isso de estilo de vida alternativo. Coloca outra imagem lá. Isso. Estilo de vida alternativo. Opção. Escolha pela liberdade sexual. A Bíblia chama isso de abominação. Isso é pecado. E você aqui veio trazendo pelo Espírito Santo de Deus a esse lugar. Eu quero que você entenda. Nós pregamos a santidade de Deus. Nós pregamos a contramão do mundo. Nós amamos pela santidade. A nossa linguagem não é a linguagem do mundo. Se a Bíblia chama isso de abominação, isso é abominação. Isso é pecado. E todos que praticam isso irão para o inferno. E se alguém quiser me denunciar, pode. Não tenho medo. Está até filmando aqui. É pecado. Isso dá cadeia para pastor que prega isso. Sabia disso? Falar o que eu falo aqui pode me levar pelo menos 5 anos de cadeia. Mas não foi isso que Deus planejou para o homem. Quando Deus fez no Éden, Ele não fez dois do mesmo sexo. Deus fez homem e mulher. Esse era o projeto de Deus. Isso é um estilo de vida alternativo. Não, isso é abominação. Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico capítulo 20. Versículo 13. O que é que diz o texto? Se um homem se deitar com uma... Aliás, se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante.
Diga ato repugnante. Repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Querido, olha como Deus tratava isso. Olha como Deus trata isso. E se de alguma maneira Satanás tem levado você a pensar nessas coisas, ou mesmo a praticar essas coisas, eu quero dizer, Deus está chamando você para a santidade. Você está num lugar de avivamento e quiser pela santidade de Deus. Zelamos pela santidade de Deus. Por isso eu não tenho medo de falar. Mas essas advertências nesse mundo hoje está sendo ignorada. E Deus vai tratar isso de forma muito severa. Deus vai tratar isso com condenação. Deus vai tratar isso de forma muito severa. Deus vai tratar isso com condenação. Há um grupo, há uma ciência chamada ateísmo. Diga comigo, ateísmo. Ateísmo. Aqueles que não acreditam na existência de Deus. E aí vale dizer que Deus existe. Acredite você ou não. Jesus morreu na cruz, acredite você ou não. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, acredite você ou não. Mas isso que está se difundindo nessa sociedade hoje, as pessoas chamam de ciência moderna. E não acreditar em Deus hoje, nessa sociedade atual, é ser moderno. Agora a Bíblia chama essas pessoas de tolas. Abra comigo em Salmos 14, versículo 1. Salmos 14, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Diga comigo, tolo. E aí a palavra completa: corromperam-se, cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Você quer saber o que faz dessa sociedade o que ela é hoje? A falta de Deus na sociedade. Porque a criminalidade aumenta. É culpa de Deus? Não, é a ausência de Deus. Por que os divórcios das famílias estão aumentando? É culpa de Deus? Não, é a ausência de Deus. Por que há uma degradação moral? É culpa de Deus? Não, é a ausência de Deus. É a ausência e não a presença. É a ausência e não a presença. A presença de Deus na vida de um homem o muda completamente. A presença de Deus na vida do homem o transforma, o torna numa nova criatura, o torna numa nova pessoa, o torna numa pessoa melhor. E dá a esse homem a semelhança do Deus que o criou. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança.
cheio de santidade, de pureza. Queridos, quando eu olho para a canção de Isaías 5, quando ele começa a olhar e pensar na plantação daquela vinha, escolhendo as melhores plantas, plantando na melhor terra, construindo uma torre de vigia, onde eu vejo o cuidado e as expectativas do coração de Deus quando formou um homem, esperando que esse homem vivesse em santidade, esperando que esse homem vivesse pelos princípios santos e que se desviasse toda a deturpação moral. Quando eu vejo que essa é a expectativa de Deus e vejo o quanto os homens estão se afastando dele, isso choca, impacta o nosso coração. Talvez você está aqui até pensando, eu já tenho pensado isso, eu não acredito em Deus. Você está fazendo tudo o que o mundo quer, tudo o que o diabo quer, e tudo que vai conduzir você para o inferno. Tudo que o homem quer, sabe o que quer? Tudo que o homem quer, sabe o que quer? É viver do seu jeito. Sim ou não? Sim. Tudo que o homem quer, sabe o que quer? É viver conforme as suas normas. Talvez você está aqui pensando, pastor, eu não penso igual você pensa. Tudo bem, querido. Eu sei que você é tendencioso a viver conforme você pensa. Eu já sei que isso é normal para você. Quer saber de uma coisa? Eu só penso assim porque eu tenho buscado a presença de Deus e tenho procurado me alimentar e me espelhar nele. As influências que eu tenho recebido hoje não são as influências desse mundo moderno. As influências que eu tenho recebido hoje são influências da palavra, são princípios eternos e são princípios que nunca vão passar. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém. Então eu estou tranquilo. Aleluia. Agora, sinceramente, você pode estar andando com princípios errados. Pode deixar. Deixa eu ligar. Isaías 5:21. Volta lá. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Isaías 5:21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Diga próprios olhos. E inteligente em sua própria opinião. Há uma advertência muito séria para aqueles que querem viver a vida do seu jeito e não do jeito de Deus. Há uma advertência muito séria para aqueles que se acham modernos demais e que vivem conforme o estilo que escolheu viver e que não anda pelos princípios que Deus estabeleceu, porque aí, querido, você é como uma planta de uva que foi plantada para produzir uvas boas,
ou com sua vinha, Ele vai arrancar. Ele vai deixar com que o fogo queime, porque se tornou uma planta inútil. Eu sei que essa palavra é difícil para ser ministrada para qualquer um. O desafio que eu recebi de Deus quando essa palavra veio no meu coração para ministrar hoje, eu já sabia que não era algo fácil a se fazer, mas eu sabia que eu teria que fazer. E eu quero dizer para você, não ignore essas advertências, porque muitos estão ignorando, e a palavra para eles é ai. As consequências serão dolorosas. Ai dos que andam pelas suas próprias normas. O pecado no jardim do Éden, ele foi gerado, sabe por quê? Sabe por quê que o primeiro homem pecou? Porque ele resolveu andar pelas suas próprias normas. Esse negócio que Deus falou aqui para não fazer, isso é bobagem. Esse negócio que Deus falou aqui para não fazer, nem é desse jeito assim. Esse negócio que Deus falou que ia acontecer, não é tão grave, não vai acontecer desse jeito. E aí foi lá, comeu do que não deveria comer, e nós estamos sofrendo as consequências até o dia de hoje. Só existe condenação porque o homem não pecou contra Deus. O inferno só existe para o homem porque o homem pecou contra Deus. O inferno era um lugar só para os demônios, só para o diabo. Não era lugar para o homem. Mas o homem pecou, errou. E aí, querido, nós erramos as consequências, sofremos as consequências do pecado de Adão. A verdade é que hoje muitos estão negando a palavra de Deus e tentando desenvolver as suas próprias normas. Muitos estão negando a palavra de Deus e tentando estabelecer um novo estilo de vida, um novo padrão de vida. E aí eu pergunto para você, que loucura é essa? Que desatino é esse? O que faz você desatinar tanto? O que faz você ir tão longe? Desenvolver um próprio estilo de vida, padrão de vida, fora dos padrões que Deus estabeleceu, é loucura! Desenvolver um estilo de vida, um padrão de vida fora da vontade de Deus é burrice.
na eternidade. Amém. Eu não quero outro padrão para mim. Eu não quero outro estilo de vida para mim. Mas a verdade é que esse mundo está louco. Os padrões dele contradizem aos padrões de Deus. Não condizem com a santidade de Deus. Eu vou dizer para você algo. Se você quiser ser diferente e agradar o coração de Deus, corra para os pés do Senhor. Urgente. Comportamentos, nós estamos vendo lá fora, amorais, imorais, permissivos demais, estão contra todos os padrões divinos. E eu tenho que admitir que uma grande parte da igreja está manchando as suas vestes com esses comportamentos imorais, essas atitudes imorais, com esses pensamentos imorais. E é cada vez o número, aliás, é cada vez maior o número de pessoas que estão vivendo a apatia espiritual, porque não estão se vestindo com os trajes que Deus preparou, mas com as vestes que esse mundo está moldando os homens. A sua vida é moldada por quem? Os princípios pelos quais norteiam a sua vida, quais são esses princípios? O que é moral para você? O que é santidade para você? Quem é Deus para você? Queria que você curvasse a cabeça. Na vida tantas coisas e nem sei por que razão fortaleço minha vontade. Você sabe, Deus espera que você aborreça o mal. Deus espera que você escolha o bem. E Deus hoje está te dando a condição de escolher. Deus está te dando a opção de decidir. Deus está te dando a opção de decidir, de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Olha o que a palavra de Deus diz. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor seu Deus e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a você muitos anos na terra e Ele fará você ser muito abençoado. Querido, Deus te dá a opção hoje para escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora você não pode sair daqui ignorando o que você ouviu. Você precisa se voltar para o Senhor. E todo comportamento amoral que é influência desse mundo, você precisa deixar e se voltar para o Senhor nesta noite.
Sim, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, querido. Você não veio aqui para ser apagado no teu ego. Você veio aqui para ouvir os princípios que são santos e que vão mudar a sua história. E tudo que você precisa fazer é fazer a decisão e a escolha certa na sua vida. Eu quero perguntar, você quer fazer a sua opção por Jesus? Todos que querem fazer a sua opção por Jesus que estão aqui esta noite. Você que quer se render a esse Jesus, a esse Senhor. Você que quer se render a esse Deus. Você que quer se entregar a Ele. Você que quer colocar sua vida nas mãos dEle. Você que quer produzir uvas doces. Você que quer ser alguém que quer ser como terra deleitável ao Senhor. Você que quer mudar a sua vida hoje. Eu quero orar com você. Só levanta a sua mão dizendo, pastor, olha comigo que eu quero. Eu faço essa opção por Jesus. Levanta a mão. Levanta e balança ela, ok? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Pode levantar. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Muita gente. Que Deus abençoe. Mais pessoas. Pastor, olha por mim lá na galeria. Levanta a mão, pastor. Eu escolho Deus. Que Deus abençoe. Mais alguém? Pastor, eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor. Eu quero servir a Deus. Eu quero andar pelos princípios do céu. Eu não quero andar pelos princípios desse mundo. Eu não quero andar pelos princípios desse mundo. Eu quero andar pelos princípios do céu. Há mais alguém? Levanta a mão aí. Bem alto. Que Deus abençoe. Há mais alguém? Que Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a mão. Bem alto. Sacode para mim se estiver na galeria. Porque senão eu não consigo ver. Há mais alguém? Levanta a mão. Bem alto. Que Deus abençoe. Mais alguém aqui embaixo? Há mais alguém? Amém. Aleluia. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu estivesse aí sentado no seu lugar, eu podia ser um pastor que provavelmente eu saía correndo numa hora de um apelo como esse. Sairia correndo. Eu sou meio. Eu tenho uma maneira de adorar o Senhor de maneira extravagante, é sério. Eu saía correndo. Se estivesse cometendo algum tipo de pecado ou transgressão que afetasse a santidade diante de Deus, eu ia me arrepender, daria correndo de perdão também para Deus. E eu quero dizer para você, não é vergonha se você já veio uma vez, 2, 3 ou 4 vezes aqui. É vergonha. É natural. Eu quero convidar vocês que levantar as mãos, mesmo que não seja a primeira vez que vocês estão levantando. Vem aqui, eu quero orar com você. Estamos rompendo mesmo, tá? Estamos tomando decisões sérias diante de Deus e dizendo, eu quero o Senhor na minha vida, eu faço a escolha certa. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu decido em servir, em amar, em honrar, em adorar o Senhor na minha vida. Pode. Eu quero desafiar você que está aqui pela primeira vez. Não tem problema nenhum se é a primeira vez que você está aqui. Qual é o problema? Vem aqui. Você veio a primeira vez aqui e ouviu uma palavra, talvez muito séria, mas que confronta de verdade você para mudar de vida. E a intenção é essa: fazer você de verdade ser levado para viver um estilo de vida que agrada a Deus. Ei! É essa a nossa intenção. Que você venha pelos padrões do céu. Você quebrando seu coração mesmo, deixa você derramar. Se derrame mesmo. Se derrame mesmo. É assim, é desse jeito. É assim. É assim. Eu faria a mesma coisa. Eu quero falar para você que está aqui chorando. Eu faria a mesma coisa. Você que está aqui se rendendo, eu faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Essa mensagem é urgente para você. Essa mensagem é para transformar você. É para dizer para você que você precisa e vai ser diferente. É para dizer para você que você vai viver pelos padrões que Deus estabeleceu na sua vida. Ei!
santidade, Deus. Mas alguém vem aqui, vem. Desça daí, vem aqui. Desça, você pode vir, vem aqui à frente. Deixa Deus tocar em você, vem aqui na frente. Deixa Deus tocar em você, vem. Pode vir, pode descer. Pode vir, pode descer, vem. Vem. Pode vir, vem correndo. Vem correndo, pode vir. Vem. Deixa Deus tocar em você. Tem mais alguém aqui embaixo? Pastor, o Espírito Santo está tocando no meu coração. Eu preciso lidar pelos padrões do céu. Vem. Vem, por que ficar aí sentado onde você está? Vem. É uma atitude de entrega. É uma atitude onde você se rende e diz: eu quero isso para mim. Eu quero ser diferente. Vem. Vem. Ei. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Deus movendo vidas. Movendo com estruturas velhas. Satanás está perdendo a cada momento aqui nesse lugar. O território a mais. Satanás está perdendo a vida a mais. Satanás está perdendo aqui nesse lugar. E vai continuar perdendo, porque aqui nós confrontamos o pecado. Aqui nós confrontamos o mundo. E aqui nós dizemos que os padrões que nós escolhemos viver são os padrões do céu. Ei! Eu queria que você tivesse a visão que eu estou tendo aqui. Esses meninos aqui na frente, se quebrantando, se derramando na presença de Deus. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar. Se você ainda quer vir aqui, vem, sai correndo para cá. Sai correndo para cá. Eu quero orar com vocês. Tem algum pecado aí que você ainda não resolveu na sua vida? Vem aqui, vem. Eu quero orar com você. Os padrões são os padrões do céu. Os padrões são os padrões de Deus para você. Vem. Vem. E isso aí é desse jeito. Pode vir. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Ei! Ei! Oh! Espírito Santo! Quem sou eu que estou usando dessa forma?
Saia daqui e viva diferente. Saia daqui e seja santo. Você está escolhendo viver pelos padrões do céu. Então, saia daqui rompendo com as coisas desse mundo. E busque viver pelos padrões do céu. Busque viver pelos padrões de Deus na sua vida. Deixa eu orar mais uma vez. Deus, eu coloco cada um em tuas mãos. Eu sei que tu fizeste uma boa obra aqui nessa noite. E eu quero agradecer ao Senhor, Espírito. Muito obrigado. Porque o Senhor pode usar vasos como eu para mudar pessoas, situações. E o Senhor está fazendo uma grande obra nessa igreja, nesse lugar. Eu quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Vá em paz, querido. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? Deus abençoe muito. Deus abençoe muito você. Aleluia. This is it.